Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Oh Deus, nós queremos descansar no Senhor, ó Deus, confiar no Senhor plenamente, ó Deus, para que o Senhor faça a obra em nossa vida, Deus. Oh Pai, nós te pedimos mais uma vez que nessa noite, ó Pai, o Senhor encha o nosso coração, Deus, em nome de Jesus, Deus. Oh Pai, minha alma está segura em ti, Senhor. Segura em ti. Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, descansarei, pois sei que és Deus. descansarei, descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Glória ao nome desse Deus maravilhoso. Estamos juntos. Queridos, vamos abrir a palavra sem mais demoras, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós vamos reservar um tempinho no nosso culto, um tempinho não, um tempo bom no nosso culto, para uma hora a gente explicar a você como funciona a fase. Eu tenho certeza que você vai sentir desejo no seu coração, de alguma forma, de ajudar. É uma obra muito bonita. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Você pode permanecer sentado, nós vamos ler esse texto. E vamos lendo esse texto em oração, pedindo para que Deus fale ao nosso coração essa noite, através dessa palavra.
Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Uma história de transformação. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Que Deus abençoe essa palavra, possa aplicar ao nosso coração. Amém? Deixe sua Bíblia aberta nesse texto, por favor. Eu queria orar com você mais uma vez neste culto. Deixe a Bíblia aberta para marcar o texto, não precisa fechá-la, e faça uma oração objetiva, pedindo a Deus: Deus, fale comigo mais uma vez. Eu sei que Deus já falou, ministrou o seu coração aqui esta noite de muitas maneiras. Mas Ele quer falar mais. Disponha o seu coração para ouvir mais de Deus. Deus querido, fala mais conosco, Senhor. Nós precisamos, queremos e precisamos ouvir mais a Tua voz. Precisamos entender um pouco mais dos Teus propósitos para a nossa vida. Precisamos entender um pouco mais dos Teus planos, dos seus caminhos para nós. Precisamos entender e aprender um pouco mais de como o Senhor trabalha na nossa vida, como o Senhor nos ama, como o Senhor age em nós. Por isso, ministra a nós esta noite mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes que eu me esqueça, me pediram, estou vendo ali o seu João Bernardes.
Chegou um recado da família agradecendo a Deus pelas orações. Seu João, o senhor pode ficar de pé um pouquinho? Marineire, aproveita a companheira aí, fica de pé. Obrigado. Seu João teve aproximadamente 40 dias de muita luta. Hoje fazem 40. Muita luta. E nós oramos pelo seu João e ele está muito grato junto com a família por estar aqui. E agradece a Deus por isso. Obrigado, Deus te abençoe. Carlos Fernandes, está dado o recado. Domingo próximo passado, eu fiz uma dinâmica com os irmãos, mexi com vocês, tirei vocês do lugar, e foi muito interessante ver a participação da igreja, e depois até o comentário de alguns, e nós, de uma maneira muito simples, nós chamamos a sua atenção, eu quis chamar a sua atenção para algo muitíssimo importante na nossa vida. Mudanças. E nós pedimos a vocês que mudassem de lugar. Apenas saíssem do lugar onde vocês estavam assentados. Muitos estão acostumados a sentar por muito tempo no mesmo lugar. E eu pedi para que vocês mudassem de lugar. E vocês mudaram de lugar. Alguns não mudaram, poucos não mudaram. Alguns mudaram assim, meio que contrariados, né? Por cavalheirismo com o pastor pediu, vamos ajudar ele. Outros mudaram rapidinho e fizeram a maior festa. Conversaram, trocaram abraços, enfim. Nós reagimos de maneira diferente às mudanças. Mas há uma coisa que nós precisamos concordar. Embora o nosso tempo para mudança seja diferente, e Deus nos fez assim, diferentes. Embora o tempo seja diferente, as nossas reações para as mudanças sejam diferentes, elas são absolutamente necessárias para a nossa vida. Se nós não nos dispusermos a mudanças, corremos o risco de que a nossa vida se torne uma vida sem sentido, uma vida sem utilidade. Enfim, mudanças são absolutamente necessárias na nossa vida. E eu pedi aos irmãos para que nós fizéssemos um exercício durante esse mês. Que vocês aproveitassem o final do nosso boletim e você anotasse aí 5 coisas que você gostaria que Deus mudasse na sua vida. Eu não sei quantos aceitaram o desafio, mas eu quero insistir nele. Vocês tiveram uma semana para pensar e para orar. Então, mais uma vez, eu vou fazer um desafio para você, porque eu gosto de fazer isso. Para mim, essa experiência é muito boa. Quando eu me disponho a alguma coisa, escrevo. E se você quiser ir além, escreva e assine embaixo. Você pode dizer, pastor, mas eu preciso assinar, o boletim é meu. Faça um compromisso com você mesmo, de orar acerca dessas mudanças que você julga importantes e que você gostaria que Deus fizesse na sua vida. E eu quero dizer para você mais uma vez, que se é algo que você pode ter absoluta certeza que Deus está fazendo, é promovendo mudanças na nossa vida. Muitas vezes nós oramos pedindo a Deus tanta coisa, e eu estava cantando ali com os irmãos o cântico, o Deus do impossível, e pensando quantas vezes a mensagem desse cântico me motivou, me consolou, quando eu estava diante de situações difíceis, aos olhos humanos impossíveis. E essa palavra, Deus do impossível, me consolou o coração, me ajudou a permanecer na busca da solução, manteve o meu coração
confiante em Deus. Que mensagem maravilhosa! Nós cremos num Deus que faz coisas aos homens impossíveis. E Ele sempre me surpreende a você, quando nós confiamos nele. Mas será que eu julgo que esse Deus tem poder de fazer coisas aparentemente impossíveis na minha vida? E agora eu estou chamando você para um papo mais sério, mais reto. Quando você se depara com a necessidade de mudança e você vai lutando com você mesmo, você continua crendo no Deus do impossível? Ou você já desistiu? Porque, meu querido, se nós estamos em Cristo e nós estamos em Cristo, há uma inquietação santa em nós. Uma inquietação, um inconformismo santo. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, oramos, quando nós nos reunimos aqui num culto abençoado, ouvimos uma palavra, estamos numa reunião abençoada, sempre Deus nos conduz a refletir sobre nós e aí nós enxergamos algumas coisas que precisam ser mudadas. Quantas vezes nós vivemos situações de conflito relacional, e isso é tão comum conflito relacional, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, enfim, na igreja. Dizem que basta ter duas pessoas para ter conflito juntas. Eu acredito que não precisa de duas, uma só. Não é? Se você tiver uma só, já gera conflito. Quando não tem ninguém para brigar, a gente briga com a gente mesmo. E aí, então, o Espírito de Deus, ao administrar esse conflito, o Espírito de Deus me leva a perceber que mudanças precisam ocorrer na minha vida. Já aconteceu isso com você? Você pedir, Deus, muda aquele cabeça dura do meu marido. E aí você vem no culto, orando pelo seu casamento, pelo cabeça dura, e aí Deus fala que a mudança precisa acontecer em você. Já aconteceu isso? Não? É só comigo? Só comigo e com você, Abel. Tem mais gente. Deus muda aquela mulher, Senhor. E aí a mensagem vem para você. E aí, de repente, né? Aquela luz, a luz de Deus, brilha no nosso mundo interior e a gente percebe que tem coisas que precisam ser mudadas em mim. E se eu quero mudar as coisas ao meu redor, primeiro tem que começar. Essa é uma verdade também. Essa é uma verdade também inquestionável. Ah, pastor, eu queria que a minha casa fosse diferente, meu lar fosse diferente, meu casamento fosse diferente, minha relação com os meus filhos fosse diferente. Meu amado, enquanto você não se abrir para mudanças, nada ao seu redor vai mudar. E é por isso que eu quero desafiar você nesses encontros de domingo à noite, que é a refletirmos sobre como Deus pode transformar minha vida. Muitos de nós estamos cansados de tentar fazer essas mudanças por conta própria. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus não desistiu de transformar a sua vida. Às vezes eu estou meio cansado, né? Cansado do cabeça dura, cansado da cabeça dura, cansada do teimoso, da teimosa, cansado disso ou daquilo, cansado de mim mesmo. Mas Deus não se cansa de trabalhar na minha vida para me tornar um vaso melhor, mais bonito, mais útil nas mãos dele. Amém? Deus não se cansa de trabalhar na minha vida e na sua vida. E eu quero ousar dizer a você
Quero ousar dizer a você que muita coisa que tem acontecido na sua vida que você não está entendendo, é Deus trabalhando para, de alguma forma, levar você a essas transformações. Vocês estão comigo aí? Amém? Tem muita coisa que está acontecendo que você não está entendendo e que você não está nem gostando. Não está gostando. Pastor, está difícil, está complicado. A situação não é boa. Mas eu quero, em nome de Jesus, pedir a você, pense, querido. Deus pode estar soberanamente tramando essa mudança, essa transformação na sua vida. E às vezes, Ele precisa nos levar a processos assim, de sofrimento, para que as transformações aconteçam. Dá para falar amém nisso? É difícil, né? Deus precisa me levar a situações de sofrimento. Espera aí, pastor, eu ouvi bem? É. Mas Deus não é bom? É. E Ele é bom o tempo todo. A mensagem do nosso boletim fala sobre isso. Os planos de Deus são sempre bons. As intenções de Deus para mim e para você são sempre boas. E mesmo que as situações ao seu redor sejam adversas, continue crendo nisso. Alguma coisa boa Deus está querendo fazer na minha vida. E talvez essa situação adversa persista para que essa obra aconteça. O texto que nós lemos fala de uma transformação que Deus fez na vida de um homem, e eu quero tomar ela como modelo. E convidar você para olhar comigo para esse texto. E nós vamos aprender como Deus trabalha na vida do homem. Como Deus trabalha na minha vida e na sua vida. O Evangelho que nós lemos, estudamos e cremos, é poder de Deus para transformar a nossa vida. E hoje, mais uma vez, nós nos reunimos e expomos o nosso coração, todo o nosso ser, a nossa mente, a nossa alma, ao Evangelho. E esse Evangelho cumpre o propósito, nessa noite, de transformar a minha vida e a sua vida. Eu sei que você está preocupado com o outro, com a outra, mas agora vamos nos esforçar para pensar em nós. Deus, o que esse texto vai falar comigo? Eu vou esquecer um pouquinho o cabeça duro, o teimoso, a teimosa, o indiferente, a indiferente. Vou esquecer um pouquinho isso e vou pensar, Deus, qual é o seu plano? O Senhor me trouxe aqui na igreja essa noite, o pastor está fazendo toda essa introdução aí, e agora? O que o Senhor quer falar comigo? O homem da história que lemos é Paulo. Quem é? Nascido em Tarso. Tarso era considerado o terceiro centro universitário do mundo. Esse homem teve uma educação muitíssimo privilegiada naqueles dias. Ele fazia parte de uma elite. Ele tinha ainda dupla cidadania. Cidadania romana por direito de nascença, de família influente. E tinha também uma cidadania ou uma herança judaica. O texto descreve Paulo como um perseguidor implacável dos cristãos. Conforme Atos capítulo 7, versículo 58, e Atos 22, 20, Paulo consentiu na morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Ele consentiu, ele assistiu Estevão morrer por não negar a Jesus. A vida desse homem é um exemplo claro de como Deus pode mudar pessoas. Eu fiz um relato breve, biográfico desse homem,
para que você possa sentir como que nós estamos tratando de uma pessoa aqui muito difícil. Nós não estamos falando de alguém que ocasionalmente se indispunha contra os cristãos, um homem que tinha uma certa antipatia, um homem que não gostava. Não, nós estamos falando de um homem que perseguia e matava cristãos. Implacavelmente. Nós estamos falando de um homem que fazia parte de uma elite de muito conhecimento, de uma formação privilegiadíssima naqueles dias. Uma educação formal e uma educação religiosa. Paulo conhecia a lei, a chamada lei dos judeus, uma boa parte do Velho Testamento, quase que de cor. Então você tem um homem aqui intelectualmente muito bem preparado, religiosamente muito bem preparado, e você tem um homem aqui que era extremamente capaz em todos os aspectos, um realizador, um empreendedor, um realizador. O perfil de um homem de sucesso, Paulo. E ele entendia como objetivo da sua vida impedir o crescimento dos cristãos ou da igreja que estava nascente. Esse era o foco da vida dele. E Atos capítulo 9 mostra como Deus transformou a vida desse homem. Em primeiro lugar, eu quero que você perceba que Saulo caminhava seguro de que era senhor do seu destino. Seguro de que os seus valores eram corretos. Até que o poder de Deus se opõe à sua caminhada e faz com que ele perceba o quão distante ele estava de Deus. A primeira coisa que chama a atenção nesse texto é que esse homem está absolutamente seguro de que o que ele estava fazendo estava certo e agradava a Deus, porque ele era religioso. Esse homem está muito convicto de que os seus valores estavam corretos. Nós estamos falando de um homem que sabia o que ele queria e que tinha uma boa base de argumentação e de convicção. Até que, presta atenção nisso, até que esse homem tem na sua vida a manifestação do poder de Deus, e esse poder de Deus se opõe àquela caminhada, fazendo com que ele percebesse o quão distante ele estava de Deus. Muito provavelmente, ao longo da vida de Saulo, algumas fortalezas ou algumas ideias foram se erguendo em seu coração, tornando com que esse homem ficasse cada vez mais preso a essa vida que ele levava. Então, Paulo era o perfil de um homem muito difícil de você argumentar com ele. Porque ele era muito convicto. Você já deve ter se deparado com alguém assim. Muito seguro daquilo que ele pensa, daquilo que ele crê. E você julga até essa pessoa, olha, é incapaz de você mudar a ideia dele ou de convencer. Uma fortaleza havia se erguido no coração de Paulo. O orgulho e a vaidade de sua posição social criaram uma crosta em seu coração. E Paulo se tornava cada vez mais frio, mais duro e impenetrável, inquebrantável. Mas o Deus que não se cansa de procurar um homem, manifesta o seu poder e confronta Paulo, e leva Paulo e dá início a uma transformação completa na vida de Paulo. Como que Deus transforma a vida de um homem? Como que Deus transforma a minha vida e a sua vida? Muitas vezes Ele confronta
os seus caminhos, as suas convicções e os seus valores. E, meu amigo, isso não é uma coisa muito boa e muito fácil e muito agradável. E não me admira se isso esteja acontecendo aqui hoje à noite ou se já vem acontecendo na sua vida há algum tempo. Se Deus está confrontando você, levando você a refletir sobre os seus caminhos, sobre os seus propósitos, sobre os seus sonhos, sobre as suas motivações, o Deus que não se cansa de procurar o homem, manifesta o seu poder, confrontando o homem, e levando ele a refletir sobre as suas decisões, os seus caminhos, os seus valores. Mas é interessante que nesse processo de transformação, o segundo momento que você encontra na vida de Paulo, o versículo 3 disse que ele seguia a estrada fora, e ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor e Paulo e Saulo caem por terra. Então ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que você está fazendo isso? Uma pergunta simples, né? Saulo, por que você está fazendo isso? E é através dessa pergunta que Deus começa a desestruturar a vida de Paulo, que estava toda certinha, toda organizada. Então Deus simplesmente toca nas convicções de Paulo, nos valores de Paulo. Paulo, por que você está fazendo isso? Quais são, de fato, Paulo, as suas motivações? Você está convicto mesmo de que isso é a minha vontade? Por que você persegue cristãos? E então, Saulo e Paulo, ou Paulo, e você pode entender aqui, nós estamos nos referindo à mesma pessoa. Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a partir daí você encontra a segunda etapa da vida de transformação de Deus na vida de Paulo. É quando Paulo, prostrado no chão, ouve uma voz, a voz de Jesus, que já havia se dado a conhecer. Paulo levanta, entra na cidade, e a partir daí, eles vão dizer a você o que você deve fazer. E aqui, meu amado irmão, acho que Paulo viveu um dos maiores dramas da sua vida. Porque Paulo não era acostumado a receber ordens. Paulo não era acostumado a ouvir ninguém dizer o que ele deveria fazer. Pelo contrário. Paulo é que dizia. Ele era um homem acostumado a dar ordens. Suas ideias já estavam formadas, suas convicções estavam prontas. E quem quisesse andar com ele, que seguisse a ele. Agora, de repente, esse homem tão seguro de si, precisa ouvir alguém dizer a ele o que ele deve fazer. Diz-nos o texto que os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não viam ninguém. Mas Paulo sabia já o que estava acontecendo. Então ele se levantou da terra, né? Ele estava prostrado. Alguns dizem que Paulo caiu do cavalo, mas o texto não fala que ele estava a cavalo, ele podia estar muito bem andando. E aquela experiência jogou ele em terra, mas isso também é apenas um detalhe. Diz-nos o texto então que ele se levantou da terra e abriu os olhos, mas não podia ver nada. E alguém, guiando-o pela mão, levaram ele até o seu destino. E ali ele ficou 3 dias sem ver, durante os quais ele não comeu e não bebeu. Paulo, confrontado pelo poder de Deus, agora não conduz, é conduzido. Agora tem que ser guiado.
e esperar que o outro diga o que ele deve fazer. Ele agora está aprendendo a depender de Deus e dos outros. Deus então levanta na história de Paulo um homem chamado Ananias. E Paulo recebe as primeiras instruções de como viver para Deus de fato, de como servir a Deus com Ananias, um homem que ele não conhecia. Mas preste atenção no drama que esse homem está enfrentando. De perseguidor implacável, esse homem agora passa numa situação quase que de completa dependência dos outros e alguns que ele nem conhecia. Como que Deus trabalha na minha vida, na sua vida, meu amado? O poder de Deus se manifestou na vida de Paulo e também se manifesta na nossa vida, nos fazendo compreender que nós precisamos uns dos outros. E que o único plano de Deus para nós é que vivamos em amor uns para com os outros. Amém? Se é uma lição que nós precisamos aprender na nossa vida, é essa. Nós precisamos uns dos outros. Deus trabalhou de uma forma profunda, quebrantou de forma profunda a vida de Paulo. Paulo teve que descer da sua arrogância, da sua autossuficiência e confiar que outros podiam guiá-lo até o seu destino. Faz parte do processo de Deus na nossa vida isso. A palavra de Deus diz que se nós não nos tornarmos como crianças, nós não vamos ver o reino de Deus, ou nós precisamos nos tornar como crianças. O que a Bíblia está querendo dizer isso? É que você precisa confiar plenamente. Uma criança confia plenamente. Quando ela confia, ela confia. Quando ela não confia, ela não confia. Ela é muito sincera, transparente. E se um pai manda que ela se jogue nos seus braços, ela se joga nos braços do pai, confiando que o pai vai ampará-la. Enquanto, queridos, nós não aprendermos a caminhar na dependência de Deus e dos outros, as coisas não vão mudar na nossa vida. A arrogância e a soberba é um dos maiores obstáculos às profundas mudanças que Deus quer fazer na nossa vida. Essa autossuficiência, essa ideia de que nós não precisamos de ninguém, que o que nós somos e o que nós temos, nós somos capazes de gerir a nossa vida. Hoje pela manhã nós falamos na classe de integração de novos membros sobre a importância da igreja. Por que vir à igreja? Por que estar ligado à igreja, corpo de Cristo? Por que você deve evitar se ausentar da igreja? Por uma única razão. Aliás, tem mais de uma razão, mas tem uma que é a principal. Porque eu preciso de você e você precisa de mim nessa caminhada. Amém? Porque eu não vou a lugar nenhum na minha vida cristã sozinho. Você pode repetir isso? Eu não vou a lugar nenhum na minha vida cristã sozinho. Eu preciso de você. E quando nós, de alguma forma, por diversas razões, nos afastamos dessa comunhão da igreja, e nós temos excelentes argumentos para isso. Nessa hora, nós somos muito bons na argumentação para justificar. Temos até um histórico de feridas para contar para as pessoas, de mágoas, para justificar o fato de que nós estamos tentando caminhar sozinhos. Porque a igreja é um negócio complicado. Já ouviu alguém falar isso? Igreja é um negócio complicado, hein, pastor? Às vezes as pessoas tentando me consolar, porque tem uns que
gosta, né, de olhar para o pastor e já sacar. O pastor não tá legal hoje, não. É, pastor, a igreja não é fácil, não. Eu falei, mas por quê? Eu sou cansado. Eu falei, não, a igreja é uma benção. Tá tudo bem. Mas tem gente que insiste, né? Gosta de... Não, tá tudo bem, não. Estou notando que sou meio cansado. Não, tá benção. Daí tem alguns que gostam desse exercício de adivinhação, né? De jogar esse verde. E aí sai com essa. Igreja é difícil demais. Irmãos, quem é a igreja? Então por que a gente não fala assim, pastor, nós somos difíceis, hein? Não, a igreja é o outro. Tadinho do pastor, que tadinho que nada. Tadinho que nada. Igreja é bênção. E todas as vezes que você pensar, a igreja é um troço complicado, você está falando de você mesmo, meu amado. Eu sou complicado, hein, pastor? Eu trabalho demais. Sou complicado. Por mais desafios que nós tenhamos na vivência em amor uns com os outros, esse é o melhor lugar. E eu já disse para os irmãos em outras ocasiões. É melhor você aprender a viver com seu irmão aqui numa boa, porque você vai morar com ele no céu. E ele vai ser seu vizinho. Deus vai colocar ele do seu lado, lá no céu, a mansão do seu lado. Todas as vezes que vocês saírem na porta, vocês vão encontrar um com o outro. Não, mas justo aquele irmão, pastor, o senhor pôs do meu lado, Jesus, o senhor pôs do meu lado? É, irmão. Irmãos, você sabe o que eu penso? Nós, como crentes, século XXI, nós estamos complicando demais a vida. Estamos complicando demais. Demais. A vivência com Deus, a vida cristã, gente, como Paulo mesmo diz, há um caminho sobre modo excelente. O caminho do amor, da vivência fraternal. Não adianta fugir disso. Deus não tem outro plano. A vivência e o crescimento e a minha transformação envolve caminhar junto com você. Envolve depender de você. Uma vez eu brinquei para o pessoal da igreja e falei assim, mas eu queria tanto cantar bonito igual vocês. Que voz bonita que vocês têm. Aí um falou assim, então você queria tudo para o senhor, né, pastor? O senhor já prega, o senhor já ora e o senhor quer cantar também. Eu falei, é verdade, você tem razão. O senhor queria fazer tudo, então. Eu falei, você tem razão. Eu preciso de você, você precisa de mim. O meu dom, as minhas habilidades abençoam a sua vida, as suas habilidades abençoam a minha vida, e nós vamos assim, ajudando um ao outro. Apóstolo Paulo precisava aprender isso. E foi Ananias, que Paulo não sabia nem o sobrenome dele. Mas era um homem de Deus, que soube ouvir a voz de Deus. Um homem temente, obediente a Deus. Porque Paulo, gente, era temido. E Ananias, quando recebeu aquela visão para o encontro de Paulo, Ananias, com certeza, disse assim, Senhor, eu estou ouvindo há muitos aí que esse homem aí é terrível, que ele tem feito muitos males aos teus filhos em Jerusalém. E Deus falou assim, Ananias, vai, porque eu escolhi Paulo, e Ananias foi, meus amados irmãos. Essa espiritualidade, Paulo precisava aprender, essa humildade, essa obediência, esse quebrantamento. Paulo não conhecia isso, gente. Irmãos, nós somos duros na queda demais, às vezes. Nós somos duros na queda demais. Você quer ser transformado para a glória de Deus, para ser bênção, para que a sua vida seja cada vez mais útil, para que valha a pena de fato viver. Aprenda, meu amado irmão, a viver assim, na humildade, na dependência do outro. Não olhe as pessoas como se você se julgasse superior a elas. De onde você menos espera, pode vir um Ananias na sua vida.
Ah, quantas vezes Deus já me ensinou através de pessoas assim. E às vezes, né, Deus é tremendo. Você ora pedindo a Deus a solução para um problema, aí Deus levanta alguém que você menos espera. E você fica pensando assim, mas será? Será? E julgamos as pessoas pela aparência e acabamos desprezando. O texto nos diz aqui que Ananias foi ao encontro de Paulo, versículo 17, entrou na casa de Saulo, de Paulo, impôs as mãos sobre ele, e olha como Ananias se dirigiu a Saulo. Saulo o quê? Diz, olha na sua Bíblia, por favor, versículo 17. Irmão! Mas esse não era um matador de cristão? Esse Ananias, gente, a gente fala pouco sobre esse Ananias. Esse Ananias era fantástico. Saulo, meu irmão. Eu tenho a impressão que Ananias deve ter ido preparado para morrer, né? Falou, Senhor, agora entrega minha vida nas tuas mãos. Se eu sentir um frio de uma coisa penetrante na minha barriga, eu já sei que o Senhor está me chamando, porque esse homem já matou tanta gente, agora o Senhor me manda lá orar com ele, discipular a ele, e se esse homem se voltar contra mim. Então Ananias foi, impôs as mãos, irmão, você agora faz parte da família da fé. Orou com ele, e a Bíblia diz que naquele momento ele recebeu o Espírito Santo de Deus. O Senhor me enviou para que recuperes a vista e fiques cheio do... Quando nós recebemos o Espírito Santo, entregamos a nossa vida completamente a Jesus, reconhecemos Ele como Senhor, Salvador de nossa vida, a partir daí nós temos vida espiritual. É a presença do Espírito Santo que gera vida espiritual, que gera relacionamento com Deus. É o Espírito Santo de Deus que gera vida espiritual. Quando nós nos rendemos a Jesus, nós começamos uma nova vida. Uma nova vida se desenvolve em nós. E aí, meu amado irmão, Deus chegou no ponto em que Ele quer com você. Para começar, de fato, uma mudança radical. Você observe como foi o processo. Primeiro, aquele homem ia soberbo no seu caminho, cheio de suas convicções, até que Deus o faz cair por terra. Torna aquele homem completamente vulnerável e inseguro, dependendo das pessoas, não enxergava nada. Aí Deus envia alguém que ele não conhecia, ora com ele. Ele recebe o Espírito Santo naquele momento e a partir daí, Deus opera uma transformação radical na vida desse homem. Esse é o ponto inicial. É quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus que nós começamos de fato uma nova vida. Antes disso, meu amado irmão, me perdoe dizer para você, mas é remendo. Antes que sejamos habitados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos fazendo remendos, melhoras na nossa vida, vamos lutando para melhorar ali, melhorar acolá, mas chega um tempo que nós nos cansamos e acabamos por desistir. E não é novidade se alguém me dissesse assim, pastor, já joguei a toalha. Mas quando nós somos habitados pelo Espírito Santo, Deus começa de fato a transformar a nossa vida. E a minha pergunta para você nessa noite é bem direta. Você já chegou nesse ponto? Você já chegou a esse ponto na sua vida? Esse ponto radical? Você quer mudanças? Deus quer fazê-las na sua vida.
Deus quer transformar completamente a sua vida. Pastor, é possível? Veja o exemplo de Paulo. Domingo passado nós vimos o exemplo de Jacó. Na próxima vez que eu estiver ministrando, nós vamos ver um outro exemplo também radical. Deus muda vidas, meu amado. Deus transforma pessoas. Quem sabe, você não está cansado de tentar fazer essa mudança sozinho. E hoje chegou o momento de você entregar a sua vida a Jesus, render-se a Ele em obediência, em quebrantamento, ser habitado pelo Espírito Santo de Deus e começar uma nova história. E quero dizer para você que Deus não vai mudar a sua vida de uma hora para outra. E você vai sair daqui, desse templo, sair daquela porta e acabou. Acabaram-se os seus problemas todos. Não, meu amado irmão. Talvez alguns problemas vão começar. Mas você pode ter absoluta convicção que você não está mais sozinho nesse processo. Deus está, de fato, transformando a sua vida. Eu quero ser bem realista contigo, porque o meu objetivo com essa palavra é esse mesmo, é de ajudar você a dar esse passo tão importante, o passo mais importante da sua vida. Algumas coisas na sua vida podem piorar. Que isso, pastor? Eu vou receber Jesus e algumas coisas vão piorar? É. Você está pensando que a vida de Paulo se tornou um mar de rosas? Se eu te dar deixa eu te adiantar alguma coisa da história dele, se você não sabe. Depois que Paulo recebeu o Espírito Santo e começou a pregar, você viu no versículo que nós lemos aí, versículo de número 20, e logo pregava nas sinagogas. Você pode dizer, pastor, agora esse cara está jóia, maravilhoso. Sabe o que aconteceu com ele? A igreja não aceitou ele. Ele chegou na igreja para pregar, o pessoal falou, você? Não. Paulo teve seríssimos problemas no início da sua conversão. Você pode dizer, pastor, eu pensei que a vida dele tinha... Não. Talvez você saia daqui nessa noite decidido a receber Jesus como Salvador, e você vai ter problema na sua casa. Você vai ter problema com alguns parentes. Você vai ter algum problema lá no seu trabalho. Eu não sei explicar para você isso, mas alguém vai olhar nos seus olhos e vai falar assim, o que aconteceu com você? Você está diferente. Você virou crente? Você virou crente? Você vai escutar isso. Você virou crente? Rapaz, você está doido? Você virou crente? Quem já ouviu isso depois que começou a vir na igreja? Alguns aqui já me contaram. Lá no trabalho mesmo. O indivíduo está assoviando um cântico, né? Antes ele cantava outras músicas. Ele começa a assoviar um cântico e de repente solta um cântico. O cara fala, que música é essa? Você virou crente? E aí começa. Alguns vão virar as costas para você, não vão atender seu telefone mais. Mas você pode ter certeza, meu amado irmão, agora você está no caminho certo. Você é habitado pelo Espírito Santo de Deus e Ele está com você nesse processo de fazer de você uma nova criatura, de tornar você um vaso mais belo, mais útil, um vaso que realmente vai agradar a Deus. Ser útil onde você estiver. Faz parte do processo de transformação e de mudanças. Em último lugar, como parte do processo de transformação, Deus vai colocar no seu coração o desejo incontrolável de falar de Jesus, de pregar a palavra dele. Pastor, como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Esse é um deles, viu, meu amado irmão? Quando você se torna
pregador da palavra de Deus. Eu não estou dizendo que você vai se tornar pastor, cantor na igreja, evangelista, não. Estou falando disso não. Você vai sentir um desejo incontrolável de falar de Jesus e das mudanças que Ele está fazendo na sua vida para as pessoas. Você vai sentir um amor incontrolável pelas pessoas ao seu redor, inclusive aqueles que vão perseguir você, aqueles que vão abusar de você, aqueles que vão fazer piada de você. Você vai sentir por eles um amor incontrolável, um desejo de que eles sejam salvos e transformados como você. Diz-nos o texto que depois daquela experiência, Paulo logo, imediatamente pregava. E nunca mais parou, até o último suspiro. Isso significa que agora você tem propósito de vida. Agora sim você tem propósito. Viver para a glória de Deus. A sua vida agora tem sentido. Vale a pena agora viver. Tem muitas pessoas desiludidas com a vida, desistindo de viver, desencantadas, que apostaram a vida em caminhos errados e estão desiludidos. Tem muita gente que você vai encontrar assim, gente que jogou todas as suas fichas na conquista de bens materiais, no enriquecimento, na conquista de poder. Estão completamente desiludidas e vazias. E de vez em quando você tem notícia de alguns que dão cabo da sua própria vida porque não aguentam viver essa angústia. Mas agora não. Uma vez que você é habitado pelo Espírito Santo, você tem propósito de vida. E aconteça o que acontecer, vale a pena viver. Se você tem muito, você vive para a glória de Deus com o que você tem. Se você tem pouco, você é feliz e vive para a glória de Deus com o que você tem. Porque você tem o que é mais importante na vida. Você é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Deus na sua vida. É a experiência mais radical que um ser humano pode experimentar. Deus habitando na sua vida. Deus habitando na sua vida. O desafio para você, para mim, para nós todos, é nos submetermos a esse Deus maravilhoso, para que com seu poder, diariamente, Ele toque a minha vida e vá me transformando na pessoa que Ele quer que eu seja. Esse é o meu desafio. E nós vamos terminar o nosso culto nessa noite orando por isso. Para que o nosso coração, para o coração daqueles que já estão na caminhada de fé há muito tempo, permaneça humilde na presença de Deus. Eu não sei quanto tempo você está na igreja, como membro da igreja. Não sei se você tem algum cargo, é presbítero, é pastor, é diácono, é professor de escola dominical. Não sei o que você já fez na igreja. Mas eu sei que todos nós estamos aprendendo. Nós somos aprendizes. Nós somos discípulos. E nós só vamos parar de crescer quando nós dermos o último suspiro. Aí não vamos ter mais nada para aprender. Deus vai completar essa obra. Mas até lá, rosto no chão. Rosto no chão. Deus, transforma a minha vida, Senhor. Vou falar uma coisa para vocês sem nenhum rancor, sem nenhum ressentimento, com o coração tranquilo. Até porque eu estou falando para mim, em primeiro lugar. As estatísticas dizem que as maiores dificuldades que a igreja tem são com pessoas que já estão na fé há muito tempo. As estatísticas dizem isso. Os maiores problemas da igreja, de escândalo, de mau testemunho, são com pessoas que estão na igreja há muito tempo. E as pessoas às vezes perguntam para a gente, pastor, como é que é isso? Por quê, hein? Porque nós, à medida que vamos crescendo na fé, o tempo vai passando, nós vamos assim, achando que Deus já fez o que Ele tinha que fazer, que nós já estamos prontos. Vamos perdendo aquela humildade, vamos
deixamos de colocar o nosso rosto no pó, porque já achamos que não precisa mais orar tanto, não precisa mais ficar chorando na presença de Deus, se quebrantando. Isso é coisa para crente que está começando. Está no pecado ainda. Então nós já estamos na fé há muito tempo, conhecemos a palavra. Aí temos aquela postura assim, né? Superioridade. E aí começa a nossa queda. Deixamos de frutificar, deixamos de ser bênção. Perdemos o amor inicial, a paixão inicial, o fogo do primeiro encontro com Jesus. Aí, meu amado irmão, nós estamos numa descendente. E mais cedo ou mais tarde nós vamos bater lá no fundo. Então, em nome de Jesus, eu queria convidar você que já está na igreja há muito tempo. Deixa Deus agir na sua vida, se submeta a Deus. Pare de olhar para os outros, de julgar as pessoas. E diz assim: Deus, trabalha na minha vida, tem misericórdia de mim, Senhor. Quem sabe você poderia ir além e dizer: Senhor, me perdoe que o problema na minha casa sou eu. Me perdoa, Senhor, porque o problema de relacionamento que eu estou vivendo sou eu que sou complicado, Senhor. Tem misericórdia, transforma a minha vida. Faz essa obra na minha vida, Senhor. Me torne um marido melhor, me torne uma esposa melhor, um filho melhor, um pastor melhor, um presbítero melhor, seja o que for. Mas me faz, Senhor Deus, esse servo útil, abençoado, frutífero, Senhor. Me faz lembrar, Senhor, aqueles dias, quando eu comecei a caminhada na fé, tão apaixonado pelo Senhor. Não faltavam as reuniões da igreja, era o primeiro nas noites de vigília, vivia com o bolso cheio de folheto, sabia textos da Bíblia de cor, sentava nos primeiros bancos, era o último a sair, vivia perguntando para as pessoas o que tem para fazer na igreja, o que eu posso ajudar, lembra desse tempo? E aí a gente começa, né? Noite de vigília? Não precisa não, estou cansado. Chega lá, o pessoal fica orando. Uma vez o crente me falou: pastor, eu não consigo orar tanto tempo assim. Eu não consigo orar tanto tempo assim, não. Eu não gosto de noite de vigília. Prefiro orar lá em casa. Nós vamos ficando assim, né, irmãos? Crentes exigentes demais, consumidores hiperexigentes. O ventilador não serve, não está bom, a velocidade não está boa, o lugar dele não está bom, o banco é duro. E aí, por aí, nós vamos, né, fazendo aquele limpa de reclamação, fugindo do ponto essencial, do meu encontro com Deus. Volte a ser aquele crente. Volte a ser aquele crente que ama Jesus, apaixonado por Jesus, que chora na presença dele, que gosta de estar na presença dele.